Mas o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, oficializou a sua pré-candidatura à presidência da República pelo PSD. Esse evento aconteceu na sede do partido aqui em São Paulo. O repórter Matheus Dias esteve por lá, vai trazer todas as informações, os principais destaques. Matheus, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Conta pra gente, então, as informações, o que você apurou nesse evento do PSD. Bem-vindo, meu amigo. Caniato, uma ótima noite a você, ótima noite a quem nos acompanha. Pela primeira vez, então, oficializado agora como pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado discursou hoje na sede do partido em São Paulo. Ele disse que vai fazer com o Brasil, caso for eleito, a mesma coisa que fez no governo goiano. Deu muitos indícios do que o governo dele em Goiás teve de positivo e falou que tende a fazer as mesmas coisas no governo nacional. Ele que foi escolhido por Gilberto Kassab, o presidente do PSD, desbancando então o oponente ou aliado, mas que também concorria ali pela mesma posição, Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul. Ele que recebeu essa notícia ontem. O Gilberto Kassab, presidente do partido, viajou até o Rio Grande do Sul. Lá comunicou Eduardo Leite que o escolhido seria Ronaldo Caiado. E o próprio governador goiano disse que recebeu essa notícia ontem à noite. Hoje viajou para São Paulo e já deu o primeiro discurso. Discurso esse que deu a entender, Caniato, que nas eleições de outubro será um 2 contra 1. Pelo menos num sentido figurado, dizendo que serão dois candidatos da direita contra Lula na esquerda. Caiado, mesmo se mostrando ser um candidato de centro, dizendo que não vai pender entre um lado nem outro, dizendo que sim, terá uma candidatura independente, fala que o primeiro feito dele, se for eleito, será garantir a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita, replicando aquilo que Juscelino Kubitschek soube fazer com muita maestria a todos aqueles que rebelaram realmente com a verdadeira tentativa de golpe pela aeronáutica, onde ele disse: me deixem trabalhar e vamos realmente pacificar o Brasil. Eu vim com esse objetivo, é de realmente pacificar o Brasil. Ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente, eu estarei dando uma amostra que a partir dali eu vou cuidar das pessoas. A primeira fala de Ronaldo Caiado à frente do partido, então, sendo esse protagonista nas eleições agora, foi uma fala bem longa, viu, Caniato? Por cerca de 1h40, deu detalhes de como pretende governar caso eleito, disse que não se enxerga como uma terceira via e também disse que se enxerga preparado para essas eleições. Ele que já concorreu à presidência uma vez, isso em 1989, pós-ditadura militar aqui no país, ele que concorreu e perdeu a eleição no primeiro turno, a eleição que teve no segundo turno, então, Fernando Collor e o atual presidente Lula no segundo turno, Fernando Collor sendo o eleito naquela ocasião. Caiado disse que agora se sente muito mais pronto do que naquela época, tem muito mais experiência, disse que enxerga essa diferença, inclusive, para o lado da direita. Ele fala que, mesmo tendo pensamentos parecidos, Flávio Bolsonaro ainda é novo, não tem a experiência na qual ele já se colocou, se pondo então à frente do candidato da direita e, claro, se pondo à extrema oposição do candidato da esquerda, no caso Lula. Caiado disse que essa eleição não é por uma revanche, mas é para o país não eleger o PT novamente. Deu bastante indícios, inclusive falando que o governador Romeu Zema, que muitos chegaram a especular que poderia ser o vice de Caiado. Caiado disse que não, que conversou com o Zema e que o governador mineiro também terá uma candidatura própria, a qual ele respeita bastante. Entre muitas e outras suposições, disse que segue agora com Kassab e se muda para São Paulo no próximo dia 3 de abril. Vai passar a morar aqui no estado para ficar mais perto, então, da sede do partido aqui e conseguir participar de todos os compromissos ao lado de Kassab e à frente do partido nessa corrida presidencial, viu, Caniato? Legal, um bom resumo de informações com o Matheus Dias, que resgatou inclusive a informação de que Ronaldo Caiado disputou a eleição de 1989 e à época ele muito mais novo disputou pelo partido UDR.
era um partido que representava os interesses dos ruralistas, mas isso a gente deixa para um outro programa. Valeu, Matheus, obrigado, viu? Grande abraço a você, bom trabalho. Deixa eu seguir com os nossos comentaristas, passar para o Roberto Mota para avaliar essa decisão tomada pelo PSD, pré-candidatura de Ronaldo Caiado oficializada, e nós esperávamos talvez uma fala um pouco mais entusiasmada, ele sério, né? Uma fala linear, mas dizendo que garantirá, primeira medida, caso seja eleito, Mota, anistia ampla, geral e restrita. É uma sinalização para os eleitores, possivelmente, de Flávio Bolsonaro? E uma demonstração de coragem política, Canhato. A candidatura de Ronaldo Caiado é importante porque ele é um político importante. E ele é visto e se comporta como um político de direita, ao contrário de outros. Agora, é improvável que essa candidatura altere o quadro eleitoral. No melhor cenário, essa candidatura tendo sucesso, ela significaria provavelmente uma participação do PSD no futuro governo. E não há nada de errado nisso. Esse é o mecanismo de funcionamento das democracias. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, que inclusive, nessa fala que o nosso repórter destacou sobre essa manifestação de Ronaldo Caiado, o Beraldo fez esse apontamento que eu destaquei há pouco, uma fala talvez muito linear, séria demais para quem está lançando a sua pré-candidatura. Você acha que ele deveria ter sido mais entusiasmado? Ele não parece estar feliz, é isso? Olha, Canhato, sério somos nós aqui. A pessoa que é candidata a presidente da República no seu primeiro discurso, em que ele vence uma disputa interna do seu partido com dois outros nomes que têm repercussão nacional, que era Ratinho Júnior e Eduardo Leite, e ele faz um discurso sonolento, é uma coisa que chama atenção. Não há energia na sua fala. Dizer que meu primeiro ato será anistia ampla, geral e restrita, mas eu vou mostrar que existe um caminho pelo centro, fora da polarização. Desculpe, não faz nenhum sentido esse tipo de conversa. Aliás, ele não terá apoio nem dentro do seu próprio partido, porque Eduardo Leite, que não conseguiu a indicação, diferente do que aconteceu no PSDB, em que Eduardo Leite perdeu as prévias, não aceitou o resultado e fez uma quizumba na sequência das prévias do PSDB nas eleições de 22, agora a escolha foi do dono do partido, Gilberto Kassab. E essa era a regra do jogo desde o início, que Eduardo Leite entrou para jogar. Aí, quando não foi escolhido no dia de hoje, fez pirraça, ficou lá birrento. Ou seja, não vai ajudar a candidatura de Ronaldo Caiado e vai demonstrar que não tem estatura para pleitear essa cadeira de presidente da República. E, ao mesmo tempo, Ronaldo Caiado vai ter que lidar com essas restrições dentro do seu próprio partido. E lembro que Ronaldo Caiado, com essa postura, querendo sinalizar para o eleitorado bolsonarista, vai fazer campanha política no mesmo partido em que Otto Alencar, na Bahia, vai apoiar o pior governador, provavelmente hoje, do Brasil, que é Jerônimo Rodrigues, que está terminando seu mandato esse ano com índices alarmantes em relação à segurança pública, em relação a ordenamento no estado da Bahia, educação, saúde, saneamento. E está lá, no partido de Ronaldo Caiado. Como é que ele vai fazer campanha na Bahia, que é um estado importantíssimo? Então, todos esses conflitos, essa falta de lógica... Aliás, o presidente do seu partido está sendo cogitado para ser vice do Lula. Então, assim, está tudo muito confuso, não tem nada de concreto, não tem nenhum caminho pavimentado ainda para essa candidatura de Ronaldo Caiado. E talvez a sonolência do seu discurso revele justamente isso. Pois é, há inclusive uma informação de bastidor que indica a tentativa do PSD e de Ronaldo Caiado em seduzirem o Novo e Romeu Zema para fecharem uma chapa. Passar também para o Nelson Kobayashi
analisar a decisão tomada pelo PSD e, curiosamente, Eduardo Leite fez uma peregrinação, visitou muitos veículos de comunicação e ele sim adotava um discurso convicto. Não, eu estarei no segundo turno conversando com os jornalistas, eu vou quebrar a polarização, eu sou a alternativa à polarização. E parecia em algum momento que Gilberto Kassab daria essa possibilidade para que ele fosse o candidato do PSD. Não deu certo. Falava tudo isso com 2% das pesquisas, né, o Caniato? Essa forma melancólica como se encerrou a pré-campanha da Trindade aí, do Caiado, do Ratinho Júnior e do Eduardo Leite, mostra, atesta de que o PSD não tem projeto de Brasil, muito diferentemente do que veio pregando nessa peregrinação aí que fizeram os três pelo Brasil todo. Porque se fosse de fato um projeto pelo Brasil, pouco importaria o nome. Estariam os três juntos ali anunciando a pré-candidatura do Caiado, o escolhido. Até porque teria sido esse o acordo no dia em que o Kassab recebeu para um jantar o Caiado ao lado do Ratinho Júnior e do Eduardo Leite. O acordo seria de que caminhariam os três em pré-campanha até que, perto do prazo, aquele que estivesse melhor na pesquisa disputaria a presidência e os outros dois ao Senado em seus estados. Seria esse o acordo, foi o que foi divulgado à época. E aparentemente agora, com a escolha pelo Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior nem lá estava, está preocupado lá no Paraná com a ascensão do Sérgio Moro nas pesquisas, a filiação ao PL, movimentou uns prefeitos para sair fora do partido, enfim. O Eduardo Leite foi para as redes sociais fazer reclamações, fazer ali o seu desabafo, a sua manifestação de desencanto, é a palavra que ele utiliza, justamente porque não foram os escolhidos. Aliás, o Eduardo Leite não aceita prévias. Né, seria ali um instituto democrático. Não aceita também decisão fechada a partir de um acordo com o presidente do partido. Então, assim, só aceita se for ele. Como é que isso é projeto de Brasil? Isso é projeto pessoal. Dele, acho que se o Caiado fosse o preterido, também poderia fazer o mesmo, assim como fizeram os outros dois. Então, tá claro de que nesse partido o interesse é pelo poder. Até pelo que trouxe aqui o Cristiano Beraldo, das incongruências internas do partido. Vai ter lá o seu Otto Alencar na Bahia, digo mais, tem outros, né? É o PSD que está prometendo agora anistia ampla, geral e restrita do Carlos Fávaro, que foi exonerado do Ministério para ir lá votar contra o relatório final da CPMI do INSS, que iniciava o Lulinha, né? O filho do presidente. Vai ser o PSD do Paes, no Rio de Janeiro. Será que vai ter um palanque do Caiado ao lado do Paes, do PSD, pedindo anistia ampla, geral e restrita lá no Rio de Janeiro? Assim, não casa. O negócio do PSD é ganhar vagas no parlamento, no Senado, em locais de poder, em onde tiver, para atender a interesses pessoais. É partido fisiológico. O retrato do fisiologismo é o PSD e tá aí o Ronaldo Caiado com esse entusiasmo que a gente não sabe se ele estava falando no lançamento de pré-candidatura ou no velório. Tem coisas que só a política brasileira proporciona para você. Agora, um registro jornalístico. Aqui nos bastidores, o Beraldo disse, mas em 89 o Ronaldo Caiado disputou pela UDR, e aí eu todo convicto. Sim, porque a UDR era uma união dos ruralistas, mas tinha aberto um partido. E o Beraldo torceu o nariz. E aí eu vim verificar, né? E o Beraldo tinha razão. Não, ele saiu curiosamente pelo PSD, mas era um outro PSD, Partido Social Democrata, mas que se utilizava, se apoiava na plataforma conservadora da UDR. Quer só fazer uma parte aí, Beraldo? Pois é, naquele momento ali, 89, eram tantos candidatos e tantos partidos de uma eleição inédita depois do governo militar, que é difícil a gente manter o detalhe de tudo que aconteceu ali. Mas vale sempre fazer esses resgates, porque muita coisa aconteceu no Brasil a partir daquelas eleições e a gente às vezes dá a volta e cai no mesmo lugar. Rapidinho, vai lá, Koba. Depois de 37 anos, teremos dois daqueles candidatos de novo. Veja só como é que a gente não oxigena a nossa política, hein? E uma campanha que teve, além deles dois, né, do Lula e do Caiado, que já estavam lá atrás, Paulo Maluf, Ulisses Guimarães, o Leonel Brizola, Fernando Collor, Maciel. Uma eleição interessante. E também meu nome é Enéas, o Enéas participa.